Olá, o meu nome é Emílio e fui convidado pela Câmara Municipal para falar sobre uma peça de um museu. Ah, no meio das centenas de peças e das centenas de histórias que esta casa tem, eu decidi escolher uma que está aqui na sala de Vila Flor, rodeada de tantas curiosidades e tantos documentos importantes na vida do nosso concelho. Eu escolhi precisamente o Foral de Dom Manuel, porque é aquele documento que nos define como município. Certamente todos se lembram da história de Dom Dinis, que a caminho de Bragança, quando ia esperar a Isabel de Aragão, que ficou conhecida como a Rainha Dona Isabel, com a qual viria a casar em Trancoso, em 1282, ao passar pela então chamada Póvoa de Além Sabor, ficou maravilhado com a sua beleza. E mais tarde, a 24 de maio de 1286, atribuiu-lhe o Foral, mudando-lhe o nome para Vila Flor e atribuindo-lhe o foro da Santa Cruz da Vilariça. Mas este não é o documento de Dom Dinis. Este é o Foral de Dom Manuel I, o Venturoso, que entregou a Vila Flor a 4 de maio de 1512. Os forais velhos eram cartas de privilégio que eram entregues pelo rei às comunidades e que lhes dava alguma autonomia para se organizarem jurídica e administrativamente em municípios. Era por isso a gênese de cada município. E nessas cartas estavam definidas quais as regras de relação entre as próprias pessoas dentro do concelho, dessas pessoas com as pessoas que eram de fora do concelho e também da relação com o rei. E em troca entregavam um determinado pagamento ou em género ou em dinheiro a quem atribuía o foral, neste caso o rei. A maior parte dos forais foi entregue durante os séculos XIII e XIV e por isso estavam escritos num latim muito tabeliónico ou num português muito arcaico. Por isso, por volta de 1500, na entrada da época moderna, as pessoas tinham muita dificuldade em conseguir compreender aquilo que neles estava contido. Como eles diziam, não conseguiam perceber a desacostumada linguagem e por isso mesmo levavam uma série de atropelos, na maioria das vezes, os próprios documentos haviam sido alterados por quem os tinha ou pelos seus funcionários. Por outro lado, era difícil calcular corretamente os direitos que estavam gravados nos forais antigos, até porque as medidas, os pesos e as moedas estavam, na maior parte das vezes, desatualizadas. E disso mesmo o povo fez saber ao rei nas reclamações que fez durante as cortes de Coimbra e de Évora, que correram entre 1472 e 1473. E por isso Dom Manuel I procedeu à reforma dos forais antigos. Os forais novos, esta nova fornada de forais que veio a partir daí, passou-se a chamar os forais manuelinos e na prática resumiam-se a uma atualização da linguagem, do latim para um português mais arcaico, ou um português mais modernizado, um pré-clássico, e por outro lado resultaram também da atualização dos aspectos económicos e fiscais. É preciso também referenciar a beleza do próprio documento em si, com as cores, com as capitulares a dourado, e isso reflete também a vontade que o próprio rei tinha de criar da sua chancelaria a imagem de um rei moderno, de um rei mais poderoso. E por isso é que não é inocente o facto de todo este floreado, do facto de o pergaminho ser de alta qualidade, muitas vezes importado, e de o próprio foral ser feito a cores. Mandava o rei que os forais fossem feitos em triplicado. Um para o senhorio, um para a Câmara do Concelho onde ele estava e outro para ser registado na Torre do Tombo. De todo o acervo que existe dos forais, apenas 2 mantêm esta tradição completa dos 3 exemplares. E um deles é precisamente este, o de Vila Flor, que tem o exemplar no arquivo do Museu do Abade Bassal, tem este e outro na Torre do Tombo. Este que aqui está era o foral do donatário, neste caso concreto, da Casa de Sampaio. Como vocês sabem, os condes de Sampaio foram os segundos donatários de Vila Flor, que receberam todo o seu património dos Aguilares, que teriam sido os primeiros
cujo solar dos Aguilares, é precisamente este edifício onde está instalado o Museu Municipal de Vila Flor. Embora este fural seja um fural muito genérico daquilo que era a chancelaria de Dom Manuel e seja na prática a atualização daquele que Dom Dinis tinha otorgado a Vila Flor, acaba por ter algumas curiosidades interessantes, nomeadamente naquilo que define como o que os habitantes tinham que entregar ao rei. No nosso caso concreto, não é de estranhar que fossem cereais, porque era aquilo que se produzia nesta zona, em maior abundância. E nesse caso, os habitantes teriam que entregar ao rei 4 alqueires de cereal e 6 moedas em dinheiro, 6 reais em dinheiro. Mas tem aqui algumas exceções interessantes. No caso, por exemplo, viúvas e órfãos até aos 15 anos já não pagariam, já estariam isentos, assim como qualquer pessoa no primeiro ano de casamento ou no primeiro ano de viuvez, ou também aqueles, como o fural diz, que tinham cavalo de marca. Esse cavalo de marca o que era? Como não havia serviço militar, todos aqueles que tinham os cavalos estavam, por defeito, requisitados para o serviço militar em caso de ser necessário e, portanto, como prestavam esse serviço, eram isentados de pagar o foro ao rei. E pronto, foi esta a peça que eu escolhi, espero que tenham gostado e, claro, quando tivermos a oportunidade, visitem este museu e vejam todas as curiosidades que tem. Obrigado!